Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A videoaula de hoje vai ser esse bico de crochê, olha, tá? Ele é de canto, tá certo? Olha, eu fiz aqui com um cantinho, tá? Esse bico de crochê é o mesmo bico de crochê aqui, olha, que eu já tenho no canal, só que ele só fica aqui, olha, em uma parte reta só do tecido, tá? Para quem não assistiu, vou deixar aí o link desse bico de crochê reto, tá? Aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aqui, olha, no card também, tá certo? Hoje eu vou explicar como que eu fiz aqui, olha, com o canto, tá certo? Para fazer esse trabalhinho aqui com o canto, você precisa fazer aqui, ó, o caseado, ele vai ser diferente a quantidade, tá? Vai ser 10, múltiplo de 10 e no final 3, tá certo? Então, você logicamente vai ter aí um tecido maior, tá? Você vai sempre fazer múltiplo de 10, 10, 10 e no final 3. Para os 4 cantos, tá certo? Ó, não importa se o tecido é quadrado ou retângulo, mas sempre conta, ó, 1, 2, 3, sempre múltiplo de 10 e no final 3, ok? Então, é isso, olha, aqui eu usei um fio fino, tá? E uma agulha correspondente a esse fio, tá bom? O fio que você tiver na sua casa, você vai fazer aí, tá certo? Não é difícil, tá? Ele é fácil, é só você primeiramente seguir aí a quantidade de caseado que eu estou falando aqui, tá certo? Olha, para quem quer saber aqui o tamanho, tá? No canto, olha, ficou aqui então aproximadamente com 5,5 cm. Aqui também, olha, essa parte reta também, 5,5 cm, igual aqui, olha, nesse trabalho reto aqui que eu já deixei também no canal, tá? Ó, 5,5 cm, tá? Isso eu fiz com a linha aqui, olha, o tex dele é 196,7, tá? Mas você vai fazer aí com a linha que você tiver na sua casa, tá certo? Então é isso, olha, eu usei aqui um pedacinho de pano de prato. Você pode estar fazendo aí também em qualquer outro tipo de tecido, tá? Então vamos ao passo a passo desse bico de crochê. Bom, então olha só, eu vou vir aqui com uma amostra, tá? Uma amostrinha aqui de pano de prato, tá certo? E aí, olha, eu vou iniciar, tá? Com um nó na agulha, tá? Olha, eu vou fazer um nó na agulha. Eu faço dessa forma, ok? Aí, eu venho aqui, olha, do lado certo, né, do tecido. Ó, eu faço um furinho aqui na pontinha e faço o meu primeiro ponto baixo bem aqui na ponta do tecido, tá certo? Trabalhei aqui, olha, 2 correntes, tá? E aí, eu furo aqui, olha, o tecido, puxo a linha aqui pro lado da frente e faço o meu ponto baixo alongado, tá? Ponto caseado simples. 2 correntes, furo o tecido, olha, e venho fazendo caseado, tá? Como eu disse, vai ser um número múltiplo de 10. Você vai sempre fazer 10 e no final 3, tá? Para fazer esse bico de crochê com canto e dar certinho, você faz essa quantidade de caseado que eu falei, tá? Faz sempre 10 caseado, tá? Um múltiplo de 10 mais 3. E olha só, sempre 2 correntes, furo o tecido, tá? E ponto baixo alongado, tá certo? Eu vou fazendo aqui esses caseadinhos. Quando chegar aqui na pontinha, no cantinho aqui, eu volto pra a gente ver como é que vai ficar a parte do canto, tá certo? Então, a parte do caseado é simples, é só seguir dessa forma. Bom, olha só, aqui no canto você vai fazer, então, as 2 correntes, tá? Eu venho aqui no cantinho, olha, furo o tecido, faço aqui um ponto baixo bem na ponta, tá certo? Aí, aqui pra virar, eu faço uma corrente, venho no mesmo furo, ó, tá? E faço mais um ponto baixo, tá certo? E ele não vai repuxar, tá? Assim que eu fiz. Aí, eu continuo fazendo 2 correntes, e olha, aqui no mesmo
último ponto que eu fiz, eu coloco novamente a agulha e faço aqui o meu ponto baixo alongado, e aí todos os cantos aqui, olha, vai ficar assim desse jeito, tá certo? E aí é só você continuar fazendo aqui o múltiplo de 10 mais 3 no seu trabalho, tá bom? Eu vou fazendo o meu aqui, quando chegar no final, para fechar aqui, olha, eu volto para a gente fechar junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, então olha só, o meu trabalho aqui é uma amostra, tá? Como eu disse para você. Então, olha só, eu sempre tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Eu falei que era sempre múltiplo de 10. E aí, depois, no final, olha, 1, 2, 3, tá certo? Nos outros lados foi a mesma coisa. Se o seu tecido for um tecido retangular, da mesma forma, você sempre vai contando 10, tá? Sempre múltiplo de 10 e no final 3. Então, pra gente fechar aqui, olha, eu fiz as duas correntes aqui final, né? Vou vir aqui, olha, nesse furo onde eu fiz aqui, ó, o primeiro furo, tá? Eu coloco no mesmo lugar, ó, faço um ponto baixo, tá? Uma corrente. Agora aqui, olha, onde eu tenho o primeiro ponto baixo, eu coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá certo? Feito isso, agora a gente vai ir para parte, né, do trabalho, tá certo? Então, olha só, a primeira carreira, eu subo aqui 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto. No espaço de 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. E no ponto baixo aqui de base, eu coloco um ponto alto em cima. Então, você vai perceber que eu fiquei aqui, olha, com um bloco de 4 pontos altos, tá? Faço 2 correntes, olha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, no espaço de 2 correntes, mais 2 pontos altos. E no ponto de base, um ponto alto, tá? Então, fiz aqui novamente um bloco de de 4 pontos altos, tá certo? 2 correntes, vou pro próximo e vou repetir o meu bloco de 4 pontos altos, tá? Ó. Então, essa vai ser a sequência para essa carreira todinha, tá certo? Quando eu chegar aqui no canto, eu volto aqui para a gente começar a fazer aqui o canto, né? E aí, seguir para a próxima carreira, tá? Então, a gente vai primeiro nessa carreira fazer essa sequência de bloquinho de 4 pontos altos e esse quadradinho aqui vazio, tá certo? Então, quando eu chegar aqui no final, olha, dessa carreira aqui mesmo, eu volto para a gente dar sequência junto. Bom, então, olha só, eu estou chegando aqui no final, tá? Aqui eu tô com 2 pontos altos aqui dentro do espaço, tá certo? Ó, vou vir aqui onde eu tenho ponto baixo, aqui nessa lateral, e faço aqui, olha, um ponto alto em cima do ponto baixo, tá? Então, finalizou assim, olha, com o bloquinho de 4 pontos altos, tá certo? Se você seguiu aí fazendo a quantidade de caseado que eu falei no início, vai dar exatamente igual aqui ao meu, tá? Feito isso, olha, eu vou aqui para fazer o canto, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço. Agora, eu vou vir aqui, olha, nesse outro lado do trabalho, tá? E vou vir aqui, olha, onde eu tenho o primeiro ponto baixo aqui, tá? Que eu fiz ponto baixo, uma corrente e ponto baixo. Então, nesse ponto baixo dessa parte aqui, eu coloco a agulha no ponto baixo, ó, e faço um ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos e ponto alto em cima do ponto de base, tá? Agora é só repetir 2 correntes e novamente o bloquinho de 4 pontos altos, tá certo, pessoal? Então, é isso, olha, tá? É só seguir dessa forma. Quando chegar no cantinho, é só você fazer essa forma aqui que eu expliquei, tá? Ponto alto aqui nesse ponto baixo, 3 correntes, e ponto alto nesse outro ponto baixo aqui, tá certo? Então, vamos fazer isso aí junto. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar aqui e não ficar nenhuma dúvida. Bom, pessoal, então eu estou finalizando aqui, olha, eu quero avisar para você que se você tem um ponto muito apertado, aqui nos cantos, no lugar de 3 correntes, você pode estar fazendo 4 correntes, tá? Para não repuxar. No meu caso aqui, 3 correntes foi o suficiente, tá? Então, é isso, olha, pra gente fechar aqui, então, eu vou fazer aqui 3 correntes, né? Então, no meu, eu trabalhei com 3 correntes,
Então, se você tem o ponto muito apertado, você faz aí 4 correntes, tá? Aqui, olha, onde eu iniciei com 3 correntes aqui no início dessa carreira, eu tenho 1, 2, 3. Eu coloco a agulha na terceira corrente e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, para fechar, ficou assim desse jeito. Bom, agora para essa carreira, eu vou subir aqui, olha, 3 correntes que equivale à altura de um ponto alto, tá? E mais 2 correntes de separação, tá certo? No total, então, eu subi aqui 5 correntes. Venho aqui, olha, nesse último ponto, tá? Do bloquinho de 4 ponto alto, coloco a agulha e faço aqui um ponto alto, tá certo? Ó, vai formar aqui um ponto quadradinho aqui, um ponto tela. 2 correntes, tá certo? Olha, venho no primeiro ponto aqui de base, ó, tá? Do próximo bloquinho de 4 pontos e faço um ponto alto, certo? Ó, 2 correntes, pulo 1, 2 aqui no último, né? Faço um ponto alto, 2 correntes, no próximo aqui, ó, né? Bloquinho de 4 pontos alto, um ponto alto. Então, essa carreira todinha vai ser feita aqui, ó, trabalhada com esse ponto tela, tá? Sempre 2 correntinhas de separação e ponto alto aqui, olha, em cima do primeiro ponto alto do bloco de 4 pontos alto. 2 correntes de separação e mais um ponto alto aqui no último ponto, tá? Eu vou trabalhar por toda a minha carreira dessa forma. Mas quando eu chegar aqui no cantinho, eu volto pra gente ver como é que vai ficar aqui no canto, tá certo? Bom, olha só, tá? Eu vim trabalhando aqui então com esse ponto tela, tá? Sempre 2 correntes, ponto alto, tá certo? Olha, até aqui nesse último espaço, né? Esse último bloco de 4 ponto alto. Aqui, olha, eu vou colocar aqui 3 ponto alto nesse canto aqui, tá vendo? Olha. Então, eu coloco 1, 2 e 3 ponto alto, tá certo? Aqui eu faço 3 correntes e ainda nesse mesmo espaço aqui do canto, olha, coloco mais 3 ponto alto. 1, 2 e 3, tá? E um ponto alto aqui, olha, no primeiro ponto de base, já nessa outra parte aqui, olha, nessa outra parte reta, tá certo? Olha, coloco um ponto alto. Ó, e aí então o canto vai ficar assim, desse jeito, tá? Com esse leque aqui, olha, de 4 pontos altos, sendo um ponto alto aqui nesse último ponto alto aqui dessa parte reta, 3 pontos altos dentro, tá? Aqui do canto, 3 correntes, mais 3 pontos altos, tá? Olha, e automaticamente ele vira aqui assim, ó, daqui vira pra cá, tá? Então eu coloco o quarto ponto alto aqui no primeiro ponto, tá certo? E venho trabalhando como eu vim trabalhando nos outros, aqui, ó, nessa outra parte reta, tá? Ponto alto, em cima de ponto alto aqui, 2 correntes de separação, ponto alto, em cima do primeiro ponto alto do bloco de 4 ponto alto, tá? Ó, 2 correntes, pulo sempre 1, 2 no último, mais um ponto alto, e ele vai ficando assim, então, tá? Só no canto, então, que eu vou fazer dessa forma, nos 4 cantos. Quando chegar aqui no final, eu volto aqui para a gente finalizar junto e aí seguir para a próxima carreira. Bom, pessoal, então olha só, a minha carreira todinha ficou assim, tá certo? Olha, desse jeito, tá? Só com o lequinho feito aqui nos cantinhos, tá? Aqui, olha, eu fiz os 4 pontos altos, 3 correntes. Aqui eu tô com 3 pontos altos, tá? E aí, pra fechar aqui, ó, eu venho aqui e conto nessas correntes iniciais, olha. 1, 2, na terceira corrente, eu coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? E essa carreira fica finalizada, olha, desse jeito aqui, tá certo? Agora, nessa carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma, tá? Eu vou começar aqui, olha, com 4 correntes. 2, 3, 4, tá? No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo, tá certo? Agora, eu vou trabalhar 3 correntes. No próximo ponto, um ponto baixo. Olha só. 3 correntes, tá? No próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui, olha, ficou 3 alcinhas de 3 correntes, desse jeito, tá certo?
No próximo, eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pulo um pontinho aqui de base, olha. Pulo um, venho no seguinte e faço um ponto baixo, tá? E aí, ele vai formar essa alça aqui, olha, maior, tá certo? Agora, eu vou repetir as 3 alças pequenas, depois a alça maior, tá? Então, eu faço aqui 3 correntes. No próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3 corrente. No próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3 corrente. No próximo, ponto baixo, tá? Ó, já fiz as 3 alcinha menor, tá? A próxima é a alça maior. Então, eu passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrente. Pulo um ponto de base, venho na próxima e prendo aqui com um ponto baixo, tá? Ó, eu vou seguir sempre nessa sequência, tá? Até o final da minha carreira. O meu aqui eu já estou terminando, tá? Quando eu finalizar aqui, olha, as 3 alcinhas menor, eu volto pra gente fazer junto aqui essa parte do canto. Bom, então olha só, tá? Vamos sempre fazendo essa sequência, tá? 3 alça menor, uma maior, 3 alça menor, uma maior. Aqui, olha, quando estiver finalizando, você vai fazer 3 alça menor e vai parar bem aqui assim, olha, na parte do canto, tá certo? Pra gente fazer o canto aqui, olha, no canto, tá, ó, ou na esquina ou na quina, como você achar mais fácil de entender, tá? Eu não vou fazer 6 correntes, mas eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, olha, no meinho aqui do meu leque, tá? Prendo com ponto baixo. Novamente faço 1, 2, 3, 4, 5, tá? Olha, aí aqui, olha, nesse último ponto alto aqui, desses 4 pontos, eu coloco a agulha e faço um ponto baixo, tá certo? Então, no canto, eu vou trabalhar essas 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes, tá? Vai ficar exatamente, olha, desse jeito, tá certo? Feito isso, agora eu faço 1, 2, 3 correntes no próximo ponto baixo. Eu inicio novamente aquela sequência, tá? Ó, 1, 2, 3 correntes no próximo, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes no próximo um ponto baixo, tá? Ó. Então, ficou aqui novamente as 3 alças menor, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo um pontinho aqui de base e no seguinte prendo com ponto baixo, tá? Vou fazer novamente a mesma sequência, tá certo? Ó, desse jeito, tá? Então, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, tá? E quando chegar no canto, então, você não esquece de que é 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes, tá certo? Então, vou seguindo com o meu aqui, tá? Quando eu estiver chegando aqui no final, olha, eu volto pra gente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, estou chegando aqui no final, tá? Já fiz a primeira alça aqui de 5 correntes, ponto baixo, tá? Fiz novamente aqui 5 correntes e para finalizar, olha, eu vou vir aqui, né? No início eu fiz 4 correntes, tá? Não sei se você se lembra, mas eu iniciei aqui com 4 correntes, exatamente para entrar aqui na primeira corrente e fazer aqui, olha, um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente finaliza essa carreira desse jeito aqui, ó, bem aqui assim, tá certo? Bom, então agora para a próxima carreira, tá? Eu vou virar aqui assim, então, olha, vou iniciar aqui com uma corrente, tá? Olha, vem entrar aqui dessa primeira alça. Na primeira alça, ó, eu coloco a agulha e faço aqui um ponto baixo, ok? 1, 2, 3 corrente, tá? Na próxima alça, um ponto baixo, 1, 2, 3 corrente, na próxima, um ponto baixo. Então, agora eu vou trabalhar, vai ficar 2 alcinhas, tá certo? Feito isso, tá? Olha, eu vou fazer aqui, eu laço a minha agulha, sem fazer corrente nenhuma. Nessa alça de 6 correntes, eu vou colocar aqui, olha, um ponto alto, 2,
3 e 4 ponto alto, tá? 4 ponto alto. Faço aqui uma, duas correntes no mesmo espaço, mais 4 ponto alto. 1, 2, 3 e 4, tá? Olha, vai formar esse leque aqui, tá certo? 4 ponto alto, duas correntes e 4 ponto alto, tá? Ó, sem fazer corrente nenhuma, eu entro na primeira alça, faço um ponto baixo, faço 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo, tá? Sem corrente nenhuma, eu laço novamente aqui nessa alça maior, eu vou repetir 4 ponto alto, duas correntes e 4 ponto alto, tá? Olha. Então, aqui 3, 4, duas correntes e mais 4 ponto alto. 1, 2, 3 e 4, tá certo? Olha, sem fazer corrente, venho na primeira alça e fecho aqui, olha, para formar esse meu leque aqui de 4 pontos altos, tá? Olha, então, vai ficar assim nessa sequência, tá? Você vai fazer essa sequência por toda a tua carreira. Quando eu chegar aqui no cantinho, tá certo? Eu venho aqui, ó, já vou fazer aqui, então, chegando aqui no canto, tá? Olha, eu vou fazer uma, duas, 3 corrente, ponto baixo, uma, duas, 3 corrente, ponto baixo, tá? Ó, então, aqui até aqui tá na sequência, né? Bom, aqui no canto, olha, sem fazer corrente nenhuma, onde eu tenho 5 correntes, eu vou fazer 6 ponto alto, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, tá? Aqui eu passo as duas correntes, olha, posso fazer aqui 3 correntes, se você tem um ponto muito apertado. Venho aqui novamente para essa outra alça aqui, ó, do outro lado, de 5 correntes aqui, e faço novamente 6 ponto alto, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O canto, então, vai ficar assim, olha, desse jeito aqui, tá certo? 6 ponto alto, 3 corrente e 6 ponto alto, tá? Ó, automaticamente eu viro para esse outro lado, tá certo? Venho aqui na primeira alcinha, ó, prendo com ponto baixo e vou repetir 3 corrente, ponto baixo, 3 corrente, ponto baixo, tá? Aqui onde eu tenho a alça maior, eu vou fazer essa repetição aqui, e então vai ficar assim desse jeito, tá? Olha, no canto vai ficar assim, ok? Desse jeito aqui. Vou trabalhar por toda a minha carreira desse jeito aqui e esse, tá? No canto vai ser assim. E quando eu estiver finalizando, tá certo? Olha, eu volto aqui pra gente fechar aqui junto, onde eu iniciei aqui, e não ficar nenhuma dúvida. Bom, pessoal, então olha só, vim trabalhando todos os cantos desse jeito, tá? E aqui na parte reta, assim, dessa forma bem simples, tá? Feito aqui, olha, o último bloco aqui de 6 ponto alto na parte do canto, tá? Aqui, olha, foi onde eu iniciei com uma corrente e ponto baixo. Então, eu venho aqui no ponto baixo, ó, tá? E faço um ponto baixíssimo em cima dele, ok? Feito isso, olha, eu vou fazer aqui uma corrente, venho nessa primeira alça, olha, faço um ponto baixo, tá? Faço 3 correntes, vou na próxima alça e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui você vai perceber, olha, que nessa carreira eu vou fazer só uma alcinha de 3 ponto baixo, né? Perdão, de 3 correntes. Ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo, tá? Aonde eu tenho essa parte do leque,
Eu vou trabalhar aqui também, tá? Olha, uma, duas, três correntes, tá? Olha, venho aqui dentro do leque, vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, tá certo? 3 correntes, ainda dentro do leque, faço mais 2 pontos altos, 1 e 2, tá? Ó, então, em cima desse leque aqui, eu vou fazer esse leque maior, 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, tá? Faço aqui 3 correntes, ó, certo? Vou vir aqui nessa primeira alça, prendo com ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntes, na próxima alça, um ponto baixo. E aí, é só repetir. Se o seu, por um acaso, aqui, olha, repuxar muito, você trabalha 4 correntes, tá? Ó, eu tô trabalhando uma, duas, três correntes. No leque, eu vou fazer aquele leque menor. 2 pontos altos. Uma, duas, três correntes e mais 2 pontos altos. 1 e 2, tá? Uma, duas, três correntes. Como eu disse, se o seu repuxar muito, você faça aqui 4 correntes, tá? E aí, vem aqui na alça menor, faz um ponto baixo, tá? Ó, 3 correntes, ponto baixo, tá certo? Então, essa parte reta, você vai trabalhar dessa forma aqui, tá? Então, repetindo, se o seu repuxar muito aqui nessas alças, você faz aqui, olha, 4 correntes ao invés de 3 correntes, tá certo? O meu deu certinho aqui, assim, ficou assim, tá? É importante que você coloque numa mesa, assim, olha, e coloque ele reto para ver se ele não tá repuxando, tá? Olha, como você pode ver aqui, o meu não tá repuxando, tá certo? Então, chegando aqui na parte do canto, olha, onde eu já cheguei, eu vou vir aqui, olha, também vou fazer 3 correntes, tá? Uma, duas, 3 correntes. Perdão, 4, 5 correntes, tá? Olha, na parte do canto, você vai fazer 5 correntes, tá? Ó, laça sua agulha. Então, aqui, olha, você vai ter 6 pontos altos, tá? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, você coloca a agulha, faz um ponto alto. No último, um ponto alto, tá? Aqui dentro de 3 correntes, você coloca mais 2 pontos altos, tá? Olha, ficou assim, então. Tá? Olha, aqui na parte do canto, tá? Mais uma vez aqui, você vai fazer 3 correntes, tá? Como eu disse, se o seu repuxar, você faz 4 correntes, tá? No meu, 3 correntes é o suficiente. Entra ainda aqui dentro dessa mesma alça, trabalha 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, tá? Olha, tá certo? Aqui eu tenho 6 pontos altos, então eu vou trabalhar mais um ponto alto. E aqui o segundo ponto alto, tá? E no total, você vai ver que vai ficar 4 pontos altos. Tá? Olha, 4 pontos altos aqui, 3 correntes e 4 pontos altos, tá? Então, aqui ficou 2 pontos altos em cima desses dois últimos aqui. Dentro aqui da alça ficou 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto aqui. Ela vai ficar exatamente assim, tá? Olha, desse jeito. Feito isso, você vai repetir uma, duas, três, quatro, 5 correntes, tá? Olha, agora automaticamente vira para esse outro lado, tá? Vem aqui na primeira alça, tá? Ó, na primeira alça e prende com ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, na próxima alça, ponto baixo, tá? Olha, ficará assim, desse jeito, tá certo? Se o seu repuxar aqui, você faz 6 correntes ao invés de 5, tá? É sempre você vai colocar aí, olha, na sua mesa, né? E vai ver se não vai repuxar. O meu tá quase repuxando aqui, ó. Posso colocar 6 correntes ao invés de 5 para não repuxar, tá certo? Olha. E aí, aqui, você vai fazer, então, exatamente como você fez aqui, ó, tá? No meu caso, eu trabalhei 3 correntes dentro do leque. Eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes
e mais 2 ponto alto. Tá certo? Faço 1, 2, 3 corrente, vou na alça e prendo com ponto baixo, tá? Então, é só seguir agora a mesma jeito que eu fiz aqui, você vai fazer todas as partes retas. E no canto, você vai fazer desse jeito aqui, tá certo? Então, vou seguindo aqui por toda a minha carreira, quando eu chegar aqui no final, aonde eu iniciei aqui com uma corrente ponto baixo, eu volto pra gente finalizar aqui e depois não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Bom, pessoal, então olha só, estou finalizando aqui, fiz o meu canto, cinco, no caso aqui eu trabalhei 6 correntes, tá, pessoal? Eu comecei a trabalhar 6 correntes aqui no canto ao invés de 5, tá? Você vai fazer o seu, como eu falei, você coloca na mesa e vê quantas correntes precisa, tá certo? Então agora, olha, depois de ter feito as correntes aqui, eu iniciei a carreira com uma corrente ponto baixo. Então, eu venho aqui no ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó, vai ficar assim, então, a parte, finalizando essa parte aqui. Bom, agora é a parte final, tá? É do acabamento. Eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, entro dentro dessa alça e prendo aqui com um ponto baixo, tá? Aqui, olha, eu vou fazer uma corrente. Aqui onde eu tenho essas correntes aqui, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá? Ó, ficando assim. Feito isso, eu vou trabalhar agora em cima da minha, aqui dentro dessa alça de 3 correntes, tá? Faço, olha, um ponto alto, passo 1, 2, 3 correntes, tá? Aqui no pezinho das 3 correntes, onde eu tenho esse ponto alto, eu vou vir aqui, olha, nessas duas alcinhas aqui, tá, ó? Nas duas alças do ponto alto, ó, puxo uma laçada e tiro as duas alças, formou um picô, tá? Volto pra dentro do meu leque aqui, ó, faço mais um ponto alto, tá certo? Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, tá? Novamente no pezinho das 3 correntes, olha, nas duas alcinhas aqui do ponto alto, vou fazer um picô, tá certo? Agora eu vou fazer 5 correntes, ó, 3, 4, 5. No mesmo lugar aqui do ponto alto, ó, nas duas alcinhas, eu coloco novamente a agulha e faço um ponto baixo. Formou aqui, ó, um picô de 5 correntes. Faço 3 correntes e mais uma vez, a terceira vez, ó, no mesmo, nas mesmas duas alcinhas aqui do ponto alto, eu coloco a agulha e faço mais um picô, tá? Então, nesse mesmo ponto alto aqui, eu fiz um picô de 3 correntes, de 5 correntes e de 3 correntes, tudo no mesmo pontinho aqui, tá? Ó, tudo no mesmo ponto. Feito isso, eu laço, volto aqui para o meu leque, eu faço mais um ponto alto, tá? Vou fazer 3 correntes, no pé desse ponto alto que eu acabei de fazer, faço mais um picô, tá certo? Olha, vai ficar assim, olha, tá vendo? Feito isso, vou fazer mais o último ponto alto aqui dentro, tá? Olha, então, ele vai ficar assim, desse jeito aqui, tá certo? Vai ficar desse jeito o nosso acabamento, em todo o canto, até inclusive no cantinho aqui, ó, eu vou trabalhar dessa mesma forma, tá? Feito isso, olha, sem fazer corrente nenhuma, eu laço a minha agulha. Aqui onde eu tenho essas correntes aqui, olha, depois dos 2 pontos altos do leque, eu coloco aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá? Isso aqui a gente tá fazendo na parte reta, tá certo? Ó, faço aqui uma corrente, tá? Aqui onde eu tenho uma alça, eu coloco um ponto baixo. Repito uma corrente, vou repetir aqui os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, tá? Ó, sem fazer corrente nenhuma, vou dentro do leque
e vou repetir esse meu acabamento aqui, tá? Então, é ponto alto, ó, 1, 2, 3 corrente, venho aqui no pezinho das 3 correntes, faço um picô, laço novamente no leque, faço mais um ponto alto, e agora eu vou fazer esses 3 picô aqui, ó, em cima desse mesmo ponto alto que eu fiz aqui, ó, tá? Então, primeiro eu 3 corrente, venho aqui, olha, no ponto alto, nessas duas alças, ó, faço meu primeiro picô de 3 correntes. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 corrente, no mesmo ponto alto, ó, nessas duas alças, faço aqui meu picô de 5 correntes, tá? 1, 2, 3. Nesse mesmo lugar, aqui no ponto alto, olha, nas duas alças, faço o meu terceiro picô de 3 correntes, tá certo? Feito isso, volto aqui pro meu leque, faço um ponto alto, 1, 2, 3 corrente, nesse ponto alto, olha, nessas duas alças, faço mais um picô, laço e coloco mais um ponto alto, só isso, tá? Ó, vai ficar assim, desse jeito aqui, tá certo? Feito isso, eu laço a minha agulha nesse espaço de corrente, coloco aqui 4 pontos altos. 2, 3 e 4, tá? Ó, feito isso, faço uma corrente nessa alcinha, prendo com ponto baixo, tá? Então, essa parte reta, você sempre vai trabalhar dessa forma, nessa sequência aqui, tá certo? Chegando aqui na parte do canto, olha, agora a gente vai trabalhar aqui, tá? Ó, feito ponto baixo, você faz aqui uma corrente, tá? Aqui onde eu tenho essas correntes aqui, olha, no canto, tá certo? Então, você vai trabalhar aqui 5 pontos altos, tá? Ó, aqui, você faz 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 6, tá? 6 pontos altos para não repuxar. Trabalhar 6 pontos altos, tá? Ó, 6 pontos altos, tá certo? Aqui eu tenho 4 pontos altos, então eu vim trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Total, então, vai ficar aqui 10 pontos altos, tá certo? Feito isso, olha, sem corrente nenhuma, aqui, olha, nessas 3 correntes, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó, na parte reta, tá? Então, eu venho aqui, faço um ponto alto, 1, 2, 3 corrente, volto aqui pro ponto alto e faço um picô, laço, volto aqui pro cantinho, mais um ponto alto, 1, 2, 3. Aqui no ponto alto, faço um picô de 3 corrente, 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui pro ponto alto, olha, nessas duas alças. Faço aqui o picô de 5 corrente, 1, 2, 3, mais um picô de 3 corrente, tá? Ó. Agora, eu volto aqui pra minha alça, coloco um ponto alto, 1, 2, 3 corrente, faço meu picô, tá? E um ponto alto. Pronto, olha. Esse cantinho ficou exatamente igual aqui na parte reta, certo? Feito isso, sem fazer corrente nenhuma, coloco aqui ponto alto em cima de ponto alto. Tá, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui onde eu tenho as correntes, coloco 6 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Olha, feito isso, faço uma corrente,
vou vir aqui na alça e prendo com ponto baixo, tá certo? Ó, uma corrente e vou repetir aqui, tá? Automaticamente o tecido ele vira aqui sozinho, olha, tá? Fiz uma corrente, vou repetir aqui, tá certo? O que eu fiz aqui, olha, nessa parte reta, ok? Então, é isso, tá? Olha, vou fazer por toda a minha carreira, tá certo? Na parte do canto, então, vai ficar assim, desse jeito, tá? E quando eu estiver finalizando aqui, ó, eu iniciei com uma corrente e ponto baixo. Eu coloco o último ponto aqui, ó, eu venho fechar aqui junto, tá? Venho fechar aqui junto para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Bom, gente, então, olha só, estou finalizando aqui, tá? Ó, ficou assim, desse jeito. Aí, aqui, então, eu fiz o meu último ponto alto, tá? Faço aqui uma corrente, tá certo? Olha, aqui onde eu iniciei com uma corrente e ponto baixo, venho no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e arremato esse fio, tá? Ó, e tá finalizado, tá certo? Vou vir aqui com a minha agulha e vou esconder aqui essa parte, esse fio, tá certo? E é isso, tá? Olha, tá desse jeito, finalizou aqui assim, então desse jeito, olha só. A parte do canto fica assim, então, tá? Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou, né? Deixa aí o seu joinha, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fique com Deus e até o próximo vídeo.